Queremos iniciar esse culto trazendo apenas um versículo da palavra do Senhor para os nossos corações. Não precisa abrir a sua Bíblia. 1 Reis 18:17 diz assim: vendo, disse: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste Baal. Nós falamos claramente aqui na quinta-feira que o mal só pode triunfar enquanto os bons estiverem calados. A missão da luz sempre será o extermínio das trevas. E eu acredito nesse povo presente que todos nós somos do bem. E somos do bem porque temos no coração o Espírito Santo de Deus. Temos no coração a orientação do Espírito Santo. E sem dúvida nenhuma, Elias estava colocando para o rei Acabe que ele sim era o perturbador de Israel. Ele sim, e sua mulher Jezabel, era a composição da destruição da nação de Israel. Mas o Senhor levantou Elias, e Elias, com ousadia, mostrou para eles quem era o verdadeiro Deus. E acredito nós, povo de Deus, quem com ousadia também temos mostrado ao mundo quem é o verdadeiro Deus, o Deus que nós servimos. E cremos claramente que a nossa nação pertence ao Senhor Jesus, que a nossa nação fez aliança com Israel, e cremos claramente que a mão de Deus está sobre a nação brasileira. Aleluia. Temos pecado? Muito. Erros? Muitos. Mas não estamos balizados na nossa atitude. Estamos firmes na misericórdia do Senhor, na sua graça. E por isso temos certeza absoluta que nesses últimos dias esta nação cristã será um celeiro de missionários para o mundo inteiro. Um dia a Europa foi missionária para nós. Hoje, sem dúvida nenhuma, nós seremos missionários para a Europa. Deus está apenas iniciando uma grande obra, e cremos claramente que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus está nos treinando, nos capacitando para manifestar de forma sobrenatural a sua glória nesta nação. E nós, como povo brasileiro, nós como povo calçadense ou de outras cidades presentes, com certeza estaremos glorificando, agradecendo a Deus, porque o sangue de Jesus está sobre a sua igreja. O sangue de Jesus está sobre a minha vida e a sua vida. Nós cremos claramente que ali naquele momento eles deixaram os mandamentos do Senhor, mas nós cremos claramente que esta igreja, que a igreja evangélica brasileira, de uma maneira geral, ela não deixou os mandamentos do Senhor. Ela tem obedecido e se esforçado, e por isso nós cremos claramente que a sua glória vai se manifestar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor esse culto.
Nós colocamos diante do Senhor a manifestação desse culto. Nós colocamos diante do Senhor a intercessão. Nós colocamos diante do Senhor a adoração. Nós colocamos diante do Senhor os visitantes. Nós colocamos diante do Senhor todos aqueles que, quando tiverem oportunidade, estarão também assistindo esse culto. Meu Pai, que tudo que acontecer neste lugar seja a manifestação da sua glória e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Deus está neste lugar, aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, Tu és Senhor da nação. Jesus, Rei dos reis, Tu Senhor dos senhores. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Declara, igreja. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Só igreja, declara. Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer neste lugar. solta sua voz que é para o Vai Senhor. acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Abra o teu coração e sinta a presença do Senhor neste lugar, operando sinais e maravilhas nas nossas vidas. Ele tem grandes coisas para fazer. Aleluia, nesta noite.
Aleluia. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E não há outro como Ele. Não há outro igual a Ele. Aleluias. Aleluias. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Aleluias. Glória, glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, o seu primeiro capítulo. Se você pudesse também se colocar em pé para a gente ler Tiago capítulo 1, versículos 22, 23 e 24. Tiago capítulo 1. Quem puder ficar em pé para a gente ler, faça isso. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Só isso. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por este momento tão precioso que nós estamos aqui para também receber uma porção da Tua palavra. Alcança o nosso coração, alcança o nosso íntimo e receba os louvores que nós entoamos agora mesmo. Receba o Senhor no trono da glória e rogamos que o Espírito Santo, que é aquele, o outro Consolador que veio, possa nos encher, possa nos ensinar, possa nos direcionar, nos trazer o discernimento para aquilo que nós devemos ser e fazer, e o Teu nome venha a ser glorificado. Quero colocar diante de todos os que estão presentes, todos que estão aqui neste santuário, sejam já sobremaneira abençoados por Ti, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode sentar. E dentro da sacolinha tem um espelho, um espelhinho. E você vai, quem tem Bíblia, alguém tem Bíblia, segura a sua mão aqui, levante a sua Bíblia, por favor. Essa Bíblia também é um espelho. Essa Bíblia também é um espelho. A gente vai trazer uma palavra, pela graça e misericórdia de Deus, para que você entenda a necessidade desses dois espelhos. Ninguém aqui fica sem espelho. Por mínimo que você use, você sempre vai se render ao espelho. Se alguém chegar para você e falar assim: você está bem, você vai verificar no espelho. Ou falar para você assim: você está mal, você vai verificar no espelho. Se você pergunta: como é que eu estou? Ah, está legal, você vai verificar no espelho. O espelho é uma necessidade de cada um. Mas tem um outro espelho, que é a Bíblia Sagrada. Eu gostaria que você me ouvisse somente algumas coisinhas. O apóstolo Tiago, que escreveu esse texto, ele fala que devemos ser praticantes. E quando você usa o seu espelho lá na sua casa, e agora você vai ter um espelhinho que você vai usar a hora que você quiser, a botar na bolsa, você pratica isso. Você não usa o espelho uma vez por mês, uma vez por semana. Você usa às vezes 3, 4, 5 vezes por dia.
você tem essa prática, você pratica o uso do espelho para quê? Para você não esquecer como é que você está. E o espelho é um uso diário, é uma prática que você e eu temos. O apóstolo Tiago, ele fala que nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes, para que não passemos a vida toda de forma equivocada, achando que é uma coisa sem ser. Eu acho que você não pode viver de incertezas e de achismos. Você tem que viver daquilo que é. Eu preciso viver daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, e não suposições. Eu não posso viver de opiniões, mas eu tenho que viver daquilo que é. Ele diz também que aquele que é ouvinte, mas não praticante, é semelhante ao homem que se olha no espelho e não passa disso. Esse homem, quando ele não se importa com o que viu, logo se esquecerá do que viu. Como é que você está? Ah, sei lá, já olhei. Quando a pessoa não se importa, você acaba se esquecendo. Isso é o não praticante. Agora eu vou pedir para duas pessoas, sei lá, distribuir esse só para pessoas que não sejam crianças, que as crianças têm que estar lá no departamento, só para os adolescentes. Orar com você, apresentando ao Senhor as suas mãos, que contém a Bíblia, que é o espelho de Deus, que está na sua mão direita, e esta sacolinha que tem um espelho, que está à sua mão esquerda. Feche os seus olhos, por favor. Pai, eu quero abençoar cada filho teu, cada filha tua, todos os que estão presentes aqui, que estão segurando pelo menos um espelho, e aqueles que estão segurando dois, a Bíblia Sagrada e esta sacolinha que contém o espelho. Eu quero pedir, Senhor, que a tua mão que está estendida venha alcançar, e que o Espírito Santo tenha total liberdade para penetrar com a tua palavra, trazendo-nos o entendimento necessário para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, uma vida dentro da luz do Evangelho, direcionado para a glória de Deus Pai. Amém. Obrigado. Vou lhe dar algumas orientações para a gente fazer juntos. Eu gostaria que você agora tirasse esse espelho aí dentro da sacolinha. Dá uma olhadinha no espelho. Você já viu muita coisa aí. Só falar uma coisa para você, me ouça, sem conversar, por favor, me ouça. É uma interação só eu e você. O que você viu, eu não sei o que você viu. O espelho falou com você, mas eu não ouvi. O espelho fala com a gente. Quantas vezes você fala assim: meu Deus, minha maquiagem, exagerei na maquiagem. Quem que falou para você? O espelho. O espelho fala com a gente. E a gente enxerga muitas coisas através do espelho que nós não gostaríamos de ver. Há pessoas que ficam muito tempo sem olhar no espelho, não porque não gostam do espelho, não gostam de si mesmo, e aí não olham no espelho. O que o espelho está falando para você agora? O que fala para um não fala para o outro. Quando você olha para o espelho, você olha assim, você passa uma história na sua vida.
na sua mente, nos seus olhos. Meu Deus, quanto tempo passou, quanto sofrimento, e eu ainda estou aqui. O espelho fala tudo isso, gente. O espelho fala tudo isso. O espelho fala com você. Mas o que você sentiu quando você olhou para o espelho? O que você está vendo? Seu passado? Seu presente? O que você deixou de fazer? O que você fez equivocadamente? O seu reflexo no espelho tem despertado emoções otimistas? Você se sente motivado quando você se olhou assim, meu Deus, vou conseguir? Confiante, esperançoso, olhando para o espelho? Ou você está olhando no espelho e está vindo à tona autocobrança, infelicidade, frustração, complexos diversos, sentimentos depreciativos? Tudo isso nós vemos olhando no espelho. Sabe que com o passar dos anos da nossa vida, todos esses sentimentos depreciativos têm colocado você para baixo. Você já percebeu aquela pessoa que qualquer coisinha se estressa? Que por qualquer motivo se abate? Que qualquer situação se irrita? É a história que essa pessoa tem vivido, e fica sempre no limite das suas emoções. Sabe que com o passar dos anos, esses sentimentos vão pesando dentro de você. Você não tem conseguido nem ao menos ver uma saída, uma solução para tentar reverter tais situações. Você fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Você busca a saída, mudar a rota emocional da sua vida. Com o decorrer dos anos, às vezes por causa da criação, às vezes por causa dos traumas adquiridos, esses sentimentos podem somatizar algumas doenças, chamadas doenças psicossomáticas. 90% das pessoas que sofrem hoje, que estão sobre a face da terra, sofrem de doenças psicossomáticas. São histórias passadas, traumáticas, abandono, estupro, maus tratos, miséria, dificuldade, incompreensão, gerando uma série de situações que abatem. Tem pessoas que estão tão desequilibradas emocional, comportamental e racionalmente, elas precisarão de algumas coisas. Primeira coisa, a Bíblia Sagrada. Precisará de oração. E precisará de um acompanhamento terapêutico. Eu não estou falando aqui só porque eu sou terapeuta, não, mas eu estou pregando a palavra de Deus que colocou no meu coração. Não guarda não, Luana, você vai usar. Esta Bíblia que você está segurando com a sua mão direita é também um espelho que pertence a Deus e Ele tem emprestado para você. Sabe por quê? Deus se importa conosco. Deus nos valoriza e quer nos chamar de filhos. E para que isso tudo que está acontecendo
aconteceu porque Deus abriu mão do seu unigênito Filho, para resgatar os outros que Ele quer transformar em filhos, filhos adotivos, filhos através da criação, formada pelo sangue de Jesus, tornando uma nova criatura. Somos filhos porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então o Senhor Pai nos chama de filho. E aí Ele deu o espelho da palavra, que quando você lê, fala assim: caramba, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. A palavra está falando isso. Quando você começa a ler, às vezes você glorifica a Deus e diz: meu Deus, que bom, eu nem sabia que eu podia fazer isso, estou fazendo. Eu estou louvando, eu choro, eu derramo minhas lágrimas quando adoro ao Senhor, quando louvo ao Senhor. Você glorifica Ele. O espelho te mostra isso. Você tem uma referência de quem você é, de quem você precisa ser. É pelo espelho. O espelho chama-se Bíblia Sagrada. Eu gostaria que você ficasse em pé. Fique em pé. Bíblia na mão, espelho na outra. Cadê a Bíblia? Bíblia na mão direita, espelho na mão esquerda. Faça assim, ó. Você vai repetir comigo, mas por favor, repita em voz audível. Quero para a gente criar um ambiente de comunhão. Você vai dizer assim: na minha mão esquerda, eu tenho agora um espelho que me foi dado, e eu estou vendo como eu estou. Se eu não estou gostando do que eu estou vendo, eu vou me arrumar, tendo esse espelho para me ajudar, mostrando como eu passarei a ficar. Na minha mão direita está a minha Bíblia, que é o espelho de Deus. Deus me emprestou o seu espelho para que eu possa viver neste mundo segundo a vontade dele e para a glória dele. Esse espelho consegue me mostrar claramente como eu estou por dentro e o que deverei fazer para melhorar o meu interior. Senhor, se eu não estiver gostando do que eu estou vendo dentro de mim, através do espelho da tua palavra, eu lhe peço que o Espírito Santo venha me ajudar. Ajuda-me, Espírito Santo. Eu quero, Senhor, a partir de agora, me ajeitar, me arrumar, me ajustar, através da ajuda que tu tens e tu podes me dar, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. A mesma certeza que tenho que o espelho que está na minha mão esquerda não mente jamais para mim. Essa mesma certeza eu tenho que esse espelho que Deus me emprestou
e está na minha mão direita. É a verdade que eu preciso viver, porque este espelho também não mente jamais. Agora eu sei que se eu utilizar sempre esses dois espelhos, ficarei bem por dentro e por fora. Certamente resgatarei o meu amor próprio e resgatarei a minha autoestima para a glória de Deus. Eu terei totais condições de voltar a gostar de mim mesmo. Deixa os dois espelhos conduzir você. Me ouça. Todos aqui elevar a sua voz para fazer uma declaração a Deus de quem você é, de quem você quer ser. E você tem o espelho para você ver o seu exterior, e esse espelho para você ver o seu interior. Vejamos algumas situações que nos desequilibram por dentro e por fora, que nos deixam vulneráveis e expostos ao príncipe deste mundo. Me ouça. Primeira situação, quando damos ocasião à carne. Eu sempre tenho dito aqui que a nossa carne está ligada ao nosso coração. A nossa natureza humana está ligada ao nosso coração. Por isso que eu ofereço a Deus um culto racional, e eu preciso usar a minha consciência, o meu entendimento, o meu discernimento, para eu dominar os impulsos do meu coração. Porque Jeremias disse, nós lemos hoje pela manhã na Santa Ceia, que o coração do homem ele é enganoso e corrupto. E o coração do homem, ele cria uma situação ou situações que a princípio nos fazem sentir bem, depois sentimos o peso da consciência, porque a nossa razão, o nosso entendimento diz: olha a besteira que você fez, olha a encrenca que você entrou. Por quê? Porque você deixou o seu coração dominar a sua razão. Nós vemos exemplos da Bíblia Sagrada onde mulheres, homens que abriram mão do entendimento e se deixaram levar pelo sentimento, pela natureza, pelo orgulho, pela carne. Um homem conhecido chamado Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, enquanto que ele vivia no entendimento, mas quando ele deixou as suas emoções, a sua carne dominar o seu entendimento, ele perdeu, ele ficou fora do foco, perdeu a direção, porque o seu coração começou a dominar a sua razão. Eu preciso saber que eu não posso dar liberdade para as minhas emoções, e para isso eu preciso ter a força e o poder da palavra dentro do coração. Nós vemos pessoas, jovens, adolescentes, adultos, que deixam a sua carne, o seu coração predominar na sua razão. Quantas pessoas, essa onda de feminicídio, é a razão, é o sentimento, o coração ligado ao orgulho, que faz com que o homem ou a mulher tome atitudes drásticas, trágicas,
por causa do coração. E aí você fala assim, mas como é que pode uma pessoa fazer uma coisa dessa? Domina. Cuidado com o teu coração. E aí quando não dá certo, aí a gente busca culpados. Por que eu fiz isso? A partir daquele momento, a vida de Davi virou de ponta cabeça. Transtornado, magoado, ele ficou com mágoa de si mesmo. Se for olhar os salmos que ele escreveu, Salmo 32, Salmo 38, ele fala que ele tornou-se a sua noite em sequidão de estio. Não havia paz, havia só angústia, tormento, gemido. Começou a abrir doenças psicossomáticas, começou a abrir chagas. Sabe por quê? Dominado pelo coração. Resultado é trágico. Cuidado com o teu coração, porque ele é enganoso. Dar ocasião à carne, corre-se o risco de sermos por ela dominados. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Paulo disse assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, porque ela te domina. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Segundo, quando somos inclinados por aquilo que vemos. Sabe que ver não é a mesma coisa de enxergar. Por exemplo, o exemplo sou eu mesmo. Eu estou enxergando todo mundo. Se eu tirar o óculos, só estou vendo, não sei mais nada. Para mim está tudo misturado. Tem gente que vê achando que está enxergando, mas não consegue distinguir nada. Não vê risco, não vê erro, não vê situações perigosas. Por quê? Porque ele está vendo, não, acho que dá certo. Precisa enxergar, e a Bíblia nos dá o esclarecimento, a luz da palavra de Deus para o teu discernimento, enxergar aquilo que eu estou fazendo, eu estou decidindo, ou estou escolhendo. O que vemos é superficial. Podemos nos fazer cair em muitas armadilhas desastrosas. Enxergar tem tudo a ver com o discernimento de tudo que estão diante dos nossos olhos. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 17 diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que enxergue. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse moço, quando Eliseu estava naquele aposento, quando o moço olhou para a janela, viu soldados inimigos cercando o lugar onde eles estavam, e disse: meu Deus, estamos perdidos. E aí Eliseu disse: Senhor, abre os olhos para que ele enxergue. E ele pôde enxergar além do que ele via. Eu quero convidar você nesta noite, se você começar a enxergar além do que você vê, e é pelo Espírito de Deus que você vai enxergar aquilo que você vê e acha que está perdido. Você pode achar que está perdido, mas quando você pede ao Senhor, o Senhor vai abrir os seus olhos e ver, e você vai enxergar a esperança diante de você, a saída diante de você. Eu preciso enxergar. Não se empolgue pelo que você vê. Comece a viver pedindo a Deus para você enxergar com quem você está se relacionando. Porque senão você tem desastres na sua vida, situações desastrosas na sua vida. Quando você tem olhos espirituais, se enxerga detalhes, os caminhos, as emboscadas, as consequências que estão por trás daquilo que os seus olhos carnais não conseguem ver. Não vá por empolgação, pensa. Boa parte das pessoas pensam depois que faz, mas quando eu tenho discernimento, eu penso primeiro para fazer depois se eu devo fazer e como eu devo fazer. Terceiro ponto: quando valorizamos e alimentamos o nosso ego, nosso orgulho.
O orgulho está associado à natureza humana. Com o passar do tempo, subimos no pedestal da fama, da riqueza, do poder, com total possibilidade de despencarmos desses pedestais da vida, por causa da autonomia e autossuficiência que a pessoa adquire por causa daquilo que ele conquistou. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 19 e 20, olha só, preste atenção. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto do altar. Por quê? Porque ele não tinha autorização, ele não tinha inerência de usar o incensário, era o sacerdote, mas ele se achando autossuficiente, não, eu sei o que eu estou fazendo. Versículo 20, então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, e ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Cuidado com os teus olhos, cuidado com o teu coração, porque você pode sair ferido. Não seja impulsivo ou impulsiva, porque você pode sair dessa impulsividade ferido, ferida. Resumindo algumas evidências desse domínio que nos faz fracassar e até desistir: orgulho, autossuficiência, autonomia, ressentimentos e isolamento. Muitas vezes as escolhas que fazemos, colhemos sofrimentos que poderiam ser evitados. Quanto sofrimento que poderia ser evitado, mas por causa de uma escolha impulsionada pelo coração, sofrimento às vezes para o resto da vida. Tem caminho que não tem volta, criando então bloqueios emocionais. Mediante essas consequências desastrosas, buscamos culpados. Por que você não me avisou? Por que você não falou que era assim? Nós buscamos culpados, sempre olhando para fora da janela da nossa alma, sendo que na maioria das vezes o problema é nosso, ele é pessoal, foi uma decisão unilateral, eu que resolvi, eu que quis, mas quando não dá certo eu busco os responsáveis e culpados. Mediante esses conflitos deixamos de receber as bênçãos de Deus prometidas em sua palavra para as nossas vidas, por não acreditar em nós mesmos e não atentarmos para a palavra. Hoje pela manhã eu falei sobre a estatura. Deus, quando Ele fala assim: eu examino, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar segundo o fruto das suas ações. O que Ele está querendo dizer com isso? Ele vai examinar para ver que tamanho eu sou. Pergunto a você, você que é pai, você que tem uma responsabilidade, o que você vai oferecer para o seu filho quando ele está com 3 anos? Você vai oferecer para ele uma bicicleta para ele andar pela rua fora? Mesmo que ele fale assim: pai, eu quero bicicleta, você diz: agora não. O que você diz para o seu filho? Diz: espera você crescer, quando você crescer você anda de bicicleta. Deus olha para você e você pede muitas coisas, diz: agora não, você está muito pequeno, a sua estatura está muito pequena, você não tem condições de receber, cresce primeiro. Por isso Pedro diz assim: crescei antes na graça e no conhecimento de Deus. Eu preciso saber crescer, mas eu preciso crescer por dentro. Muitas pessoas, por causa dos sofrimentos da vida, por causa das perdas, as nossas esperanças se desvanecem,
e por consequência nos distanciamos de Deus. Quando nós sofremos, um dos culpados que a gente coloca é Deus. Desanima, desiste, para de vir à igreja, como se Deus fosse o culpado. Muitas pessoas passam por isso. Saiba que o homem foi criado para ter comunicação, comunhão, amizade, intimidade com Deus. No começo era literalmente assim, mas por causa da desobediência, o pecado adentrou e arruinou toda essa interatividade que havia entre Deus e o homem. Com o decorrer dos séculos, a distância do homem para com Deus aumentou, a distância do homem para consigo mesmo também aumentou, chegando ao caos da raça humana. A inversão dos valores, o desprezo aos princípios de Deus e direção totalmente equivocada do homem tem chegado a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Não podemos desprezar esses dois espelhos que você está segurando. Nunca despreze o seu espelho que está na sua esquerda, que você vai ver por fora, mas também não despreze o espelho que Deus te deu para você ver por dentro. E você precisa ver mais esse do que esse, porque esse você logo esquece. Esse aqui, quando você vê, guarda no coração, você vai lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar, o Espírito Santo vai te direcionar, o Espírito Santo vai te conduzir. O espelho de Deus, a Bíblia fala como devemos ser. Conhecer nossos limites nos liberta, como nenhuma outra coisa faz. A fé que vem do Senhor submete as nossas limitações ao ilimitado Deus. Saiba que nas mãos dele, nossas restrições se tornam forças. O espelho de Deus examina o coração, esquadrinha os rins, para nos abençoar. Foi o que diz aqui agora mesmo, vou ler, Jeremias 17:10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, analiso, meço, eu provo o pensamento, ver qual é o nível de maturidade que você tem. Está muito infantil, biblicamente? Está muito criança? Está muito inocente? Está sem discernimento? Ele diz assim: isto para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Como é que você está procedendo? Como é que estão o fruto das suas ações? Ele vai te dar, te abençoar em função disso, por aquilo que ele esquadrinha, por aquilo que ele prova. Estenda suas mãos para frente. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo possa nos levar em paz. E toda a igreja diga: